Ciências na área, chegando aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Lembrando que hoje a gente vai fazer uma correção do formulário, certo? Esse formulário foi passado aí, como vocês estão vendo, no dia 24 de agosto, né? É um formulário sobre bactérias. Como eu já tinha falado para vocês antes, a gente vai ficar voltando no assunto de tempos em tempos. De modo que quem está chegando agora não vai ter um prejuízo muito grande, porque, querendo ou não, a gente vai sempre falar nesses assuntos. Todo o material também, como a gente disse até para os pais de vocês na reunião, vai estar disponível para vocês. Então, quem tiver faltando alguma coisa, é só perguntar que a gente vai se organizar para passar tudo para vocês. Cada professor da sua forma, significa que vocês têm que procurar de um por um. E o objetivo essencial, gente, é vocês pegarem os assuntos, tá? É vocês memorizarem esses conteúdos, sem que seja necessário nenhum tipo de subterfúgio maior. A gente está aqui para atender de um por um, caso necessário. Então, eu agradeço a participação de vocês, em nome de todos os professores, né? Vocês estão participando de maneira bem regular, mas vocês não podem se sentir sempre obrigados de fazer as coisas. Vocês têm que aproveitar a chance de pegar os conteúdos e tirar as dúvidas. Por que eu estou falando isso? Porque, como vocês estão vendo, no conteúdo de hoje a gente vai fazer uma revisão, que é a correção daquele formulário 3, né? Então, quando a gente for falar desse formulário, vocês vão ver que teve questões que teve muito erro. E isso realmente eu fico muito insatisfeito. A impressão que dá é que eu não estou ensinando o conteúdo direito para vocês. E, sinceramente, eu não acho que é isso, não. O que está acontecendo? Vocês, meio que para se livrar da tarefa, quando eu digo vocês, evidentemente, não são todos, mas vocês estão fazendo muito nas carreiras, para se livrar. Aí eu fico pensando, beleza, eu quero livrar rápido, quero terminar isso logo. Para fazer o quê? Né? Porque, querendo ou não, vocês, o tempo livre, talvez vocês não estejam aproveitando do jeito que poderiam, por diversos fatores, certo? Então, você não tem que terminar uma atividade nas carreiras para poder pegar um celular, por exemplo, né? Se fosse para brincar na rua, vai lá, mas aí é que tá. Tu tem a sua hora. Primeiro as tarefas e depois a brincadeira, certo? Então, eu estava analisando o seguinte, porque como é um gráfico, como é um formulário, a gente tem acesso às informações sobre a participação isolada, né, de cada aluno especificamente, bem como a participação das turmas, certo? Então, a maioria dos alunos é do 7º A, mas o que não significa absolutamente nada em relação aos outros que estão aí acompanhando, que são do 7º B e C. Eu tenho que dar parabéns a todos vocês por estarem participando, certo? Mas é apenas para ilustrar a participação por turma. Articulem-se, comuniquem-se, né? Façam passem as informações de um para o outro, porque aí vocês conseguem verificar direitinho quem é que está devendo alguma coisa ou não. Vamos começar para as questões. A primeira questão que foi colocada no formulário foi justamente sobre uma das características das bactérias. Veja só, gente, é uma característica das bactérias. Teve gente que já foi logo respondendo a característica essencial das bactérias. Eu não quero saber a característica essencial das bactérias nessa questão. Eu quero saber como é que as bactérias conseguem ser encontradas em todos os ambientes que existem. Ou seja, ela se espalhou muito. Se ela se espalhou muito, a resposta está relacionada ao processo de reprodução. E aí vale lembrar o seguinte, basicamente são dois processos. O processo de reprodução sexuada envolve o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, certo? Já a assexuada, o indivíduo pode estar isolado que ele vai se duplicar. Então, querendo ou não, é um processo de reprodução mais eficiente em termos de proliferação, ou seja, de espalhar aquele tipo de organismo. Tá certo? As bactérias morrem logo, mas elas se reproduzem muito depressa dependendo das espécies. Então, gente, não é por ser microscópica, não é por ser unicelular, não tem nada a ver de ser parasita. A bactéria é tudo isso? É.
Mas o processo pelo qual as bactérias conseguem se espalhar pelo planeta, tipo, bactéria parece uma redundância, é um viral, sabe? É uma coisa que viralizou, vamos dizer assim. Por que uma coisa viraliza e se espalha tão rápido pelo mundo? Porque ela tem uma maneira de divulgação, vamos dizer assim, que vocês sabem que é a internet, e faz com que ela chegue daqui para ali. Então, o coronavírus, tem gente que diz, é um vírus chinês, ninguém sabe exatamente. Mas ele se espalhou porque o processo de multiplicação dele é muito rápido, bactéria também. Então tem a ver com a reprodução, certo? Bactéria se reproduz assexuadamente e por conta desse processo ela se espalhou muito pelo ambiente. E o processo de reprodução assexuada das bactérias é como se a gente ilustra nessa imagem aí. Uma célula, ela dá origem a duas. É tão interessante porque a gente não consegue definir, por exemplo, nessa imagem, quando é que essa célula-mãe morreu. Porque ela não morre praticamente, porque ela se divide em duas. Então, na hora que eu tenho duas células, as células filhas, eu não tenho mais a célula-mãe, mas ela não morreu porque ela está viva nas filhas. Então, é uma interrogação que fica na cabeça da gente, certo? E aí é um outro processo. Vale lembrar que essa ilustração que eu peguei na internet, ela se refere a um modelo de processo de reprodução por bipartição, igual a esse desenho, só que aí mostra uma célula que tem um miolo, ou aquilo que a gente chama de núcleo, tá? Então tem nada a ver com a bactéria, porque bactéria não tem núcleo definido. Então a ilustração está aí apenas para mostrar a reprodução, mas o processo se dá dessa maneira. Ah, professor, se não tem núcleo, que danado é esse negócio vermelho aí que está nesse desenho? Bom, esse negócio vermelho é uma representação daquilo que a gente chama de material genético e que está espalhado pelo citoplasma da célula. Não está dentro de um compartimento específico, ok? Por isso se diz que a célula da bactéria não tem núcleo definido. Esse compartimento que nessa ilustração aí está de vermelho. Ok? Vamos para a segunda. Nessa segunda questão, eu estou repetindo, ou seja, eu estou repetindo na questão aquela explicação que eu acabei de dar. Certo? Qual a característica que as bactérias têm que faz com que elas sejam diferentes dos demais organismos? Agora sim, eu quero a característica principal. Na primeira questão, eu estava querendo a característica relacionada ao processo de se espalhar pelo planeta. Aí era a reprodução assexuada, que está em verde aqui. Mas agora eu estou querendo a principal característica das bactérias que faz com que elas sejam diferentes das demais. E aí, nesse caso, é o fato de serem procariontes, certo? Ninguém respondeu ao eucarionte. Alguém colocou parasita, mas tem bactéria que não é parasita, e não tem nada a ver isso, né? Para ela ser diferente dos outros organismos. E o fato de ser sexuada também não se aplica para bactérias, como eu já tinha mencionado antes. Só lembrando aquela história dela não ter um núcleo definido, não sei se dá para vocês repararem aqui nessa ilustração, mas eu vou ampliar. Tá vendo aqui, ó? O DNA no meio da tela do seu vídeo aí, do seu celular, enfim. DNA. É um local onde tem essas estruturas mais escuras, tá certo? Professor, o que é essa letra C? Essa letra C é uma estrutura diferente chamada de plasmídio. A propósito, essa imagem é uma imagem de microscópio, depois ela é copiada como se fosse uma xerox, tá? Mas o que eu quero ilustrar para vocês é o DNA. Essa aqui é uma outra ilustração feita em computação gráfica, né? E por ser computação gráfica, aí já tem essa coisa das cores e tal, porque querendo ou não, a bactéria é tão pequena que a gente veria ela de maneira transparente. Mas só para ilustrar essa parte em rosa, esses filamentos aí em rosa seriam o DNA. E o DNA está meio que espalhado dentro da estrutura celular sem ter um núcleo definido. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, eu estou perguntando o seguinte: o significado da palavra procarionte. Ainda é uma redundância da questão anterior. Na questão anterior, eu falei que bactérias têm o DNA, que é essa parte rosa aí, espalhado pelo citoplasma. Isso que faz com que elas sejam procariontes, né? E aí eu estou perguntando o significado da palavra procarionte.
certo? Então a resposta seria a terceira alternativa aí, ou a letra C, enfim, né? E a maioria marcou isso. Então, procarionte é aquele tipo de organismo cuja célula não tem um núcleo definido, certo? Então, assim, o formato das bactérias varia muito. Tem bactérias de diversas formas aí. Essa ilustração é uma representação disso. Não são tão coloridas. Essa coloração aí está relacionada à computação também, como eu já falei para vocês. Quando a gente fala em microscópio eletrônico, é um microscópio que dá um aumento muito grande, né? E no microscópio eletrônico a gente consegue imagens tridimensionais, como por exemplo essa verde aqui. Na verdade, praticamente todas aí são 3D, né? Que você consegue, por exemplo, nessa imagem aqui do canto, que está mais perto, que está ao lado da minha imagem, você percebe que essa estrutura mais clara é como se ela tivesse depositado em cima da outra. Pela imagem você consegue perceber isso, né? Isso é o que a gente chama de 3D, porque tem gente que fala tanto em 3D, 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 sem nem saber o que é, certo? Então a gente consegue perceber que essa imagem clarinha, como eu expliquei para vocês, ela está por cima dessa superfície vermelha, ok? Pronto, vamos continuar. Vamos para a quarta questão já, né? Na quarta questão, eu quero saber o seguinte: um dos nomes a seguir é dado às bactérias capazes de sobreviver em ambientes inóspitos, com altíssimas temperaturas ou altos níveis de salinidade. Veja só. Primeiro, o que danado é inóspito? Inóspito seria um ambiente rude, hostil, inadequado, não apropriado, ruim de se sobreviver, tá certo? Por exemplo, se a gente analisar em grande escala, um ambiente inóspito seria, por exemplo, o planeta Marte. É um ambiente que não oferece as condições normais de vida que a gente tem aqui no planeta Terra, tá? Estão querendo colonizar Marte. Aí vocês ficam, pô, que legal, não sei o quê. Tem gente que diz que é mentira, não sei o quê. Ó, gente, não é mentira, certo? O planeta está sendo estudado realmente. Quanto à questão de por que não fizeram isso antes, ou por que a gente não faz isso na Lua, qual é a graça de ir para a Lua? Diz aí. Não tem nada na Lua. Os cientistas foram lá, recolheram amostras de rocha e tal, verificaram que elas não têm valor, verificaram que não dá para ter vida na Lua em condições normais, tem que se construir uma grande estrutura, e isso custa dinheiro. A gente faz isso aqui dentro do planeta Terra. Por que, por exemplo, ninguém vive bem, não coloniza o deserto do Saara, no meio do deserto do Saara? Porque não é viável, economicamente, ó, não vale a pena. É melhor gastar dinheiro com outra coisa. Quem tem o dinheiro pensa em investi-lo em outra coisa. Por isso que não existe essa corrida louca, desenfreada de se colonizar a Lua ou o planeta Marte. Estamos indo para Marte porque não sabemos exatamente o que é que pode ter lá, né? Imagina se tiver ouro, imagina se tiver materiais de valor aqui na Terra, né? Porque chegar lá primeiro vai levar essas vantagens. Por isso que está havendo essa corrida mais desenfreada, mesmo sem saber o que tem lá. Pois bem, voltando à situação inóspita, o ambiente inadequado, hostil, né? Bactéria que realiza fotossíntese, ela está presente em todo lugar que bata a luz do sol, direta ou indiretamente. Ou seja, não é essa característica de ambientes ruins, inadequados. Bactéria parasita, a gente também vai ter em praticamente qualquer lugar, né? De repente, quando você, eita, fulano pegou uma infecção, o que é que ele tem? Uma bactéria parasita dentro do corpo dele. Bactéria extremófila, veja só a dica. O sufixo, fim da palavra filo, tem a ver com atração, certo? Então, fóbico ou fobia tem a ver com repulsão e filo ou filia tem a ver com atração, certo? Então, fica até difícil assim passar alguns exemplos para vocês agora, mas a gente vê isso com mais calma depois. O fato é que, ó, quando eu coloco extremo significa condições difíceis, extremas. E filo significa que gosto. Então, é como se a bactéria gostasse de coisas extremas ou de características extremas. A resposta seria essa letra
C aí dessa quarta questão. E assim, muita gente marcou. Agora teve gente que marcou bactéria fotossintetizante. Ficou sem sentido. Eu estou perguntando por ambientes com altíssimas temperaturas. Não é bem isso, né, que a gente está procurando. Certo? Então, bactérias extremófilas são essas. Essa aqui, por exemplo, cadê? Deixa eu ver. Pirococcus furiosos. Olha que nome interessante. Pirococcus. Cocos porque é redonda, a gente vai ver já já. Né? Piro, acho que de pirotécnico. Sabe o que é que significa pirotécnico? Vai ter um show pirotécnico. Significa show de fogos. Fogos. Calor. Né? Queimar. Enfim. Então, essa bactéria, toda estilosa aí, ela tem o nome de pirococcus, porque ela é encontrada em locais que explodem, que são muito quentes na natureza e tal. Ou seja, boca de vulcão ativo. Você encontra bactérias praticamente flutuando na lava. Já pensou? Pense numa bicha para gostar de situações extremas, ou seja, onde praticamente nenhum outro tipo de organismo é capaz de sobreviver. Essa bactéria está lá porque ela é extremófila, tá certo? Extremófila, ok? Ó, outra ilustração dela aí também, é um pouquinho diferente. Professor, está muito diferente essa ilustração dessa. Sim, essas aí são as mesmas bolinhas, só que amassadas, e elas estão interligadas justamente por esses filamentos do citoplasma que elas têm, tá certo? Mas a primeira foto eu imagino que é uma projeção de computação gráfica diferente dessa aqui, embora tenha sido colorida por computador, mas é uma imagem de microscópio eletrônico, ok? Quinta questão, vamos lá. Na quinta questão, eu estou me referindo aos nomes citados na questão anterior, certo? As fotossintetizantes, veja que você não poderia ter marcado na quarta questão fotossintetizante, né? Porque eu estou falando de ambientes hostis, inóspitos. E aqui eu estou dizendo que as bactérias fotossintetizantes, normalmente na água, elas estão. São responsáveis por grandes emissões de oxigênio para a atmosfera. Eu estou querendo saber qual o nome das bactérias que são as bactérias que fazem fotossíntese. A resposta é justamente cianobactérias, a maioria acertou. Gente, bactéria simbiótica é aquela que se associa com outro tipo de organismo para benefício próprio. Então não é a questão da fotossíntese, porque aquela que realiza fotossíntese, ela se vira sozinha, ela é autossuficiente, ela é autótrofo, tá certo? Então, é bom que fique bem claro isso para vocês não se confundirem. Então, cianobactéria ou bactéria ciano, que ciano significa azul, né? Azul claro. Então, são bactérias que realizam fotossíntese, ou seja, se viram sozinhas, igual ao capim, que a gente não precisa plantar o capim, ele praticamente nasce sozinho, porque os esporos são trazidos por insetos, por pássaros, cai ali naquele ambiente, cresce, se desenvolve praticamente sozinho, a gente não precisa fazer nada. Ah, professor, mas a gente precisa botar água. Não necessariamente. A gente bota água nas plantas que a gente tem em casa, porque são espaços reduzidos, mas o capim na rua, alguém aguando capim na rua, não. Ele se desenvolve porque ele consegue se virar sozinho, ele é autossuficiente, ele realiza fotossíntese. Quem realiza fotossíntese como bactéria, eu falei do capim, mas a bactéria que realiza fotossíntese é a cianobactéria, tá certinho aí essa resposta de vocês. Professor, mas se ela é azul, por que essas imagens ela fica verde? Gente, vê só. Essa questão de ela ser chamada de alga azul é porque alguém descobriu primeiro e disse que ela era azul. Ou então porque a pigmentação dela tende ao azul, certo? Mas a questão da gente observar verde, a imagem verde, está relacionado ao fato de elas refletirem as frequências de luz. Só que como elas estão dentro da água, elas já refletem uma luz que já foi refletida, porque a própria água já reflete luz. Então o tipo de iluminação que bate nela já é um pouquinho diferente. Então as colorações variam, mas ela é chamada de alga azul, ok? Está dentro da água que muitas vezes a gente bebe, sabia, gente? Mas
nem sempre, aliás, na maioria das vezes, isso não vai fazer nenhum mal para a gente. Se fizesse, eu não estava aqui dando aula para vocês, nem vocês assistindo. Próxima questão relacionada às bactérias do tipo que podem se organizar em cachos ou fileiras. Veja bem, existem bactérias, não sei se vocês se recordam, redondas ou esféricas, que são os cocos, bactérias cilíndricas, que são os bacilos, bactérias em espiral, que são os espirilos, e bactérias em forma de vírgula, que são os vibriões. Pois bem, aquelas que se organizam em cocos, já dei a resposta, em cachos, são os cocos. São elas que se organizam em cachos, ok? Também pode se organizar em fileira, também pode se organizar em dupla, tanto é que eu trouxe para vocês algumas imagens aí. Professor, quem é a bactéria nessa ilustração? Vale lembrar que quem utiliza microscópio, vamos dizer assim, está acostumado com esse tipo de imagem. Nessa imagem aí, as bactérias são esses pontinhos escuros e as células humanas são essas esferas um pouquinho maiores. Vale lembrar o seguinte, que no nosso organismo a gente tem um funcionamento normal. Acredito que aí é uma imagem de células do sangue, pode ser. Enfim, e aí é o seguinte, imagine que você tem água para beber, certo? A função da água que você bebe é hidratar seu corpo, beleza. Aí você pega um copo de água para beber. Aí eu pego e derramo um sal dentro. Você vai beber com o mesmo gosto? Será que vai funcionar do mesmo jeito? Com certeza não. Imagine que você tem o sangue. Aí dentro do sangue aparece esse danado desse tempero aí, louco aí, nada a ver. Será que vai funcionar do mesmo jeito? Não. É a mesma coisa. Então a gente tem os funcionamentos normais do nosso corpo. E quando acontece de entrar alguma coisa diferente no meio desse processo, aí atrapalha tudo. Deixa eu citar um outro exemplo. Eu pego uns 4, 5, 6, 8 gramas de arroz e coloco dentro do meu sapato antes de jogar a bola. Já pensou? Ah, professor, eu aguento. Ah, beleza, você pode até aguentar, mas depois você olha seu pé como é que vai estar. Calçar um sapato com 4, 5, 6 grãos de arroz embaixo, certo? Com a meia assim bem fininha, só para sentir mesmo um grão de arroz. Acabar com seu pé, certo? Outro exemplo, de repente você está aqui observando, aí vê uma poeira, cai um grãozinho de nada dentro do seu olho. É o chamado cisco. Aí você fica naquela agonia e você só sossega e consegue enxergar direito depois que um cisco vai embora. Então as bactérias dentro do corpo elas agem dessa forma. Então quanto mais bactéria ruim tiver no nosso corpo, mais bactéria patogênica tiver, mais difícil é o funcionamento. E a doença é justamente o mau funcionamento do corpo por conta de alguma coisa, como as bactérias, por exemplo. Beleza? Continuando. Primeiro essa imagem aqui que eu acho interessante, né, de bactérias em fileira, tá? Mais uma imagem de computação gráfica. Vamos para a sétima questão, tá? Na sétima questão, eu quero saber o seguinte. Existe uma bactéria patogênica chamada de Diplococcus pneumoniae. Ela é classificada como... Gente, vocês não têm a obrigação de saber nome científico, porque, assim... a gente vai se acostumando com os nomes científicos mais comuns. Por exemplo, o Homo sapiens, né, que é o ser humano, Felis catus, que é o gato, Canis familiaris, que é o cachorro, a gente termina se acostumando com alguns. Mas o Diplococcus pneumoniae, você não precisa gravar, decorar. Alguns nomes científicos, como esse que está aí, eles são familiares porque o nome deles é parecido com a doença que eles causam, ou então com o formato deles. Então, gente, Diplococcus. Eu não preciso dizer mais nada nessa questão. Diplococcus. Tem a ver com cocos, com bacilos, com espirilos ou com vibriões? É claro que vai ter a ver com cocos. Diplococcus. Observe que a forma de escrita em cima está diferente de cocos embaixo. Mas é porque esse nome em cima, como eu já falei antes, é em latim. E, gente, ó, Diplococcus pneumoniae, que a gente fala pneumonia. Então, está relacionada a uma doença cujo nome é pneumonia, que é aquilo que a gente vê na outra questão, né? Se eu não me engano. Mas, enfim,
Antes de chegar na outra questão, só como se comporta o diplococo. Então, é a mesma situação daquela imagem anterior, certo? Se eu tenho células que são essas vermelhas aí, não é para eu ter esses pontinhos arroxeados aí junto dela, atrapalhando o funcionamento dela. Enquanto estiver atrapalhando um grupo pequeno, né? Como é que se diz? Aí a gente consegue sobreviver. É a mesma coisa, vamos citar outro exemplo, dessa coisa de um grãozinho ou uma coisa pequena atrapalhar um fluxo grande. Imagine que você tem uma estrada, que nessa estrada vai ter uma corrida de motociclismo, por exemplo. Quer ver você atrapalhar a corrida? É você colocar nessa mesma estrada, por mais lisinha e bonitinha que ela seja, você colocar, por exemplo, pedregulho, você colocar areia em grande quantidade. Certo? Se for pouquinho areia, não dá para escorregar a moto e derrubar a moto. Mas se for muita, vai dar. Se for pouca bactéria dentro do corpo de uma pessoa, talvez não cause uma doença. Mas o problema é que elas se reproduzem assexuadamente. Estão lembrados? Que eu falei logo na primeira questão. Elas se reproduzindo assexuadamente, elas vão ficar em grande quantidade, de tal maneira que isso vai atrapalhar o funcionamento normal do organismo. Oitava questão, só para vocês lembrarem. O nome científico eu já tinha falado antes. Tá vendo aí? Nesse enunciado, né? Nome científico grafado com a letra diferente, né? Uma letra minúscula aí. Diplococcus pneumoniae. Inclusive esse D de Diplococcus era para estar maiúsculo, mas tem nada não. É só para vocês saberem. Então, se o nome é Diplococcus pneumoniae, é óbvio que a doença causada vai ser pneumonia, que a maioria acertou. Então, gente, quem marcou tétano, quem marcou cólera, quem marcou tuberculose, presta atenção, tá? Para um pouquinho, observa com mais atenção, não responde por responder. Provavelmente vocês leram esse enunciado que está aqui, mas eu estou falando da questão anterior e vocês não fizeram isso, não voltaram para a questão anterior. Era só subir lá pelo celular. Chegava nessa questão anterior, vocês iriam rever o nome científico de Diplococcus pneumoniae e, consequentemente, vocês iam marcar a resposta certa, que é pneumonia. Ok? Bom, e aí eu estou mostrando para vocês algumas ilustrações relacionadas a como fica o pulmão de um indivíduo que já desenvolveu pneumonia e o uso de remédio, o que é que pode fazer. Gente, eu sou uma pessoa que já teve pneumonia, tá certo? Para efeito clínico, assim, a gente sente sufocamento, dificuldade de respirar, né? Dói o peito, a gente tosse e tal, é bem desagradável, tá? E a gente usa antibiótico, aí o antibiótico debela ou acaba com a doença. Processo pelo qual algumas bactérias trocam material genético entre si. Gente, trocar material genético, certo? Eu passar algo para vocês me devolverem, como se a gente fosse bactéria. Mas enfim, o processo, essa questão eu poderia esperar um conjunto de respostas diferentes para quem não leu. Porque quem leu o textozinho, né? Ou quem prestou atenção naquela primeira aula, aí chegaria na resposta correta que a maioria chegou, que é a conjugação. Mas os outros nomes são nomes de processos também de troca de outros tipos de material, tá certo? Ou de cópia de material. E aí, realmente, enfim, não é aquilo que eu esperava, né? Eu gostaria de uma resposta mais correta, mas enfim, é isso aí que vocês responderam, tudo bem. A resposta correta é conjugação. E aqui eu tenho ilustrações para determinar isso. Imagine que esse círculo azul é uma bactéria. E esse pedaço vermelho é um pedaço de outra bactéria que disse, toma aí, usa aí na tua estrutura, como se fosse para fazer um remendo. Só que a célula azul, ela não precisa de remendo, ela está toda inteira. O que é que ela faz? Ela arranca um pedaço dela própria, justamente para usar o remendo que chegou. E aquele pedaço arrancado por ela, ela manda para outra célula, para que a outra célula use de remendo. É como se fosse assim, a gente chegar na sala de aula, tá todo mundo com o seu sapato, né? E aí, de repente, eu olho para o meu sapato, eu tiro um dos meus pés e dou a outra pessoa que calce meu número. Essa outra pessoa tem 2 sapatos nos pés dela.
O que é que ela faz? Ela tira um sapato dela, calça o meu e já passa o sapato dela para outra pessoa. Isso no final dá uma mistura tão louca que a gente tem um conjunto no final totalmente diferente daquele conjunto que a gente tinha antes. Isso é vantajoso para as bactérias porque faz com que elas, se tornando diferentes das originais, elas consigam reagir de forma diferente quando a gente toma antibiótico. Por exemplo, eu vou tomar um antibiótico agora contra essa bactéria azul. Todas as bactérias azuis que eu tiver irão morrer se eu concluir o tratamento. Se eu não concluir, algumas vão ficar vivas. Essas que ficarem vivas vão pensar da seguinte maneira, pensar entre aspas, né? Vão pensar assim, poxa, se eu continuar por aqui, eu vou terminar morrendo. É melhor eu me transformar, porque quando o remédio vier para combater a azul, eu já não sou mais azul. E aí elas se transformando, elas se tornam resistentes àquele tipo de remédio. É por isso que a gente tem que matar, como diz na propaganda do Baygon, a gente tem que matar bem morto as bactérias nocivas. Ou seja, a gente tem que usar um remédio, um antibiótico, até o fim. Porque se a gente não fizer isso, automaticamente a gente pode manter algumas bactérias vivas que vão se reproduzir e vão ficar resistentes. O processo de conjugação ocorre como está sendo ilustrado nessa imagem de microscópio aí. As bactérias se aproximam, elas desenvolvem prolongamentos citoplasmáticos que vão de uma célula a outra. É mais ou menos parecido com aqueles filmes de ficção científica que tem uma nave que se aproxima da outra e que essa daqui coloca um tipo de estrutura que acopla na outra para poder passar material. A Estação Espacial Internacional da gente, quando eu digo da gente, é da Terra, né? Enfim, que é lá na órbita do planeta Terra, mas não um pouco mais afastada. Ela funciona dessa forma. Então, ela vai durar para sempre, porque quando ela tiver um pedaço defeituoso, um problema crônico, aí sobe um foguete, substitui a peça, pega aquela peça lá, acopla lá, pega outra velha, joga fora, ou traz de volta para a Terra. Enfim, desse jeito aí. E essa estação espacial, ela está crescendo porque a gente está mandando foguetes para o espaço e cada foguete está com um pedaço novo, acrescentando pedaços novos na estrutura da estação espacial. É mais ou menos isso. A mesma lógica da bactéria é a mesma lógica da estação espacial. Já pensou? Coisas tão diferentes e que têm o mesmo princípio, o mesmo procedimento. E finalmente, gente, aquilo que a gente volta lá para o começo, a reprodução das bactérias. Lembra que tem aquela ilustraçãozinha do processo de uma bactéria se dividir em duas se dividirem em quatro em 8 em 16, 16 em 32, 32, 64, 64, 128. E assim a gente vai, 326, quer dizer, de uma, né? Porque, filho, vamos citar o exemplo da minha família. Eu, minha mulher, aí a gente se junta para se produzir uma pessoa, ou seja, duas criaturas, eu e minha esposa, não sei porque que eu estou apontando para lá, que ela não está aqui, mas enfim. Então, eu e ela, a gente se junta para fazer uma pessoa, ou seja, a gente se reproduz e faz uma pessoa só. Quanto que a bactéria é só uma e ela já forma o dobro, que já viram 4, que já viram 8, quer dizer, de uma, eu sou capaz de formar milhares de descendentes, certo? Então essa é a grande diferença do processo de reprodução assexuada, que é a resposta certa. Vale lembrar que alguns cientistas consideram que aquele processo de conjugação, de transmissão de uma para outra, aquilo ali é uma reprodução sexuada. Só que as bactérias que realizam essa comunicação, se elas não realizarem, elas também se reproduzem. Então não dá para chamar isso bem de reprodução assexuada, ok? Aí é uma célula, na verdade, já se tornando duas, né? Já está se terminando o processo de bipartição, né? Uma bactéria. Aí uma ilustração demonstrando isso, quer dizer, eu tenho na letra A uma bactéria. Primeiro ela dobra o seu DNA, que é o material genético que vem dentro, para finalizar com a separação dela em duas, que é a letra E, certo? E assim, gente, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Essa explicação que tem a ver com a correção da atividade. Lembrando que a gente vai fazer tarefa de DHC, então ciência vai ficar resumido a esse vídeo, tá certo? E qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer pendência que vocês tenham, vocês podem me mandar.
E na próxima aula a gente continua. Eu não sei por que a turma sempre coloca a bactéria sempre esquisita, feiosa, né? Tem bactéria que é tão boa pra gente e que naturalmente poderia ser tão bonitinha, né? Mas enfim, é isso aí, gente. 34 minutos de aula, a explicação bem direitinho aí para vocês. Qualquer dúvida já sabem, falem comigo no grupo, falem comigo no privado, manda recado em outro dia da semana pro privado, porque como vocês sabem, eu saio do grupo toda semana. Enfim, qualquer dúvida, vocês sabem como me procurar, beleza? Até a próxima, gente. Tchau.